Urgente, mudança inesperada em negociação. Flamengo coloca a CBF contra a parede. E Felipe Luiz toma atitude. Ontem o Flamengo empatou em 1-1 com a equipe do Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate com sabor amargo de derrota, porque o Mengão foi o dono das ações do jogo. Muito mais posse de bola, mais presença no campo ofensivo, mais chances de gol, mais finalizações, chances perdidas, uma grande atuação do Volpi, que também foi fundamental para que o Flamengo, enquanto ganhava por 1-0, não ampliasse a sua vantagem. O Volpi fez grandes defesas na partida e já na reta final do segundo tempo, o Ayrton Lucas acabou cometendo um pênalti, o Grêmio conseguiu o empate, o próprio Volpi foi lá, bateu e fez o gol contra o Rossi, conseguiu levar a melhor o goleiro da equipe do Grêmio. O resultado acabou em 1-1 e o Grêmio levou para Porto Alegre um pontinho nesta rodada. Para o Flamengo, na tabela de classificação, nada mudou. Segue líder do campeonato, mas não conseguiu fazer aquela tão sonhada gordura, né? Que muito se fala da importância desta vantagem construída ao longo das rodadas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu a oportunidade, então, de se distanciar dos seus adversários. Das equipes que estão no G4, apenas o Cruzeiro somou 3 pontos nessa rodada. O Palmeiras também empatou e o Bahia perdeu para o Mirassol, uma goleada do Mirassol por 5-1, então só o Cruzeiro somou 3 pontos e o Flamengo segue líder. Vou atualizar a tabela de classificação para vocês, com o Flamengo líder com 47 pontos, o Cruzeiro na segunda colocação tem 44, na terceira colocação vem o Palmeiras com 43, o Bahia é o quarto com 36 pontos, o Botafogo é o quinto com 35 e o Mirassol com também 35 pontos é o sexto colocado. Na sétima colocação vem o São Paulo com 32, o Bragantino tem 30 e é o oitavo colocado. Fluminense é o nono com 28 pontos, Internacional tem 27, está na 10ª colocação. 11º, Ceará com 26 pontos, o Corinthians é o 12º com também 26. Com 25 pontos vem o Grêmio na 13ª. 14º é o Atlético Mineiro com 24 pontos. O Vasco tem 22 e é o 15º. 16º é o Santos com também 22. Na zona de rebaixamento, Vitória tem 22 pontos, Juventude 21, Fortaleza 15, Sport 10 pontos. Essa, portanto, a atualização da rodada, a atualização da tabela do Campeonato Brasileiro após a 22ª rodada. O Mengão, que é líder absoluto do campeonato e sabe da importância de cada ponto conquistado e o quanto pode ser crucial os pontos perdidos neste objetivo que é a conquista do Campeonato Brasileiro nesta temporada. E mais uma vez, a arbitragem foi protagonista no jogo. O que vem acontecendo rodada a rodada, a arbitragem tem tido atuações duvidosas, não só contra o Flamengo, mas na maioria dos jogos tem lances questionáveis da arbitragem. E ontem, após a partida, o José Botto falou em nome do Flamengo sobre a postura da arbitragem e o quanto o Flamengo estava insatisfeito com as decisões tomadas dentro de campo e se sentindo prejudicado pela arbitragem. Em lances que, de acordo com o Flamengo, o árbitro picotou muito a partida, marcando faltas inexistentes e deixando de marcar faltas que deveriam ser marcadas. Também deixou claro, José Botto, a insatisfação do Flamengo em relação ao cartão amarelo aplicado no Léo Ortiz, ele que estava pendurado na partida e fica fora do jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, um jogo muito difícil no Alfredo Jaconi. Sempre é um problema para o Flamengo jogar lá em Caxias do Sul e não vai poder contar com o Léo Ortiz. Na minha opinião, o lance do Léo Ortiz completamente errado, completamente equivocada a decisão da arbitragem de aplicar o cartão. Nem foi falta. De acordo com o que eu vi da imagem, não daria nem falta. Quanto mais o cartão amarelo, ele então estava pendurado, está fora num lance completamente equivocado. O José Botto ele foi bem enfático em falar sobre as palavras do José Botto. Estupidez da arbitragem, em travar o jogo, em dificultar o bom andamento da partida, em tomar decisões questionáveis e não manter um critério dentro do jogo. Enfatizou que o lance do pênalti que resultou no gol do Grêmio nem foi o maior dos problemas. O problema foi ao longo da partida, a partida como um todo, a forma com que conduziu a arbitragem. O Felipe Luiz também se posicionou na coletiva, ele que comumente não fala sobre a arbitragem, evita falar sobre a arbitragem, sempre que questionado,
Filipe Luís, ou na maioria das vezes, ele disse que não quer se posicionar, que não quer falar sobre o assunto. Mas ontem ele se posicionou e o que o Filipe Luís fez foi colocar a CBF, a arbitragem, contra a parede. Disse o seguinte: o que eu gostaria é que colocassem um jogo para o árbitro assistir e corrigissem o que ele faz também, que ele assistisse ao jogo, as coisas que eles erram. Tenho muita dúvida se fazem isso. Os erros se repetem, os critérios não se corrigem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são, critério zero. Isso me decepciona muito, porque a gente mais quer é isso, não se preocupar com o árbitro, pensar simplesmente no jogo, desta vez então sendo bem enfático o Filipe Luís em relação às decisões da arbitragem no jogo e colocando de fato contra a parede. Ó, eles deveriam assistir o jogo. A CBF teria que colocar os árbitros para assistir o jogo, para consertar os erros, ver aonde está errando, mudar, porque cada rodada é um lance que não se mantém o mesmo critério e, enfim, picota muito a partida. Desta vez, o Filipe Luís resolveu se posicionar. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre a programação do Flamengo. Antes de eu falar sobre uma negociação que acabou mudando de forma inesperada, eu vou falar sobre a programação do Flamengo nesta data FIFA. A partir de hoje, já é data FIFA. O Mengão vai perder alguns jogadores para suas respectivas seleções. O próprio Samuel Lino, que foi o único convocado do Flamengo para a seleção brasileira, já se apresenta agora de manhã em Teresópolis, na Granja Comari. Inclusive estaremos presentes lá em Teresópolis. Estou terminando de gravar esse vídeo, vou me organizar para poder pegar o carro e ir para Teresópolis. O nosso compromisso de estar sempre presente em todos os lugares. Então, uma mega cobertura do BTB Esportes da seleção brasileira nesta data FIFA. Claro, nós vamos acompanhar de perto o jogador do Flamengo, mas vamos fazer uma cobertura completa da seleção, que tem o primeiro compromisso na próxima quinta-feira aqui no Maracanã contra o Chile. Então, hoje, amanhã, terça-feira e quarta-feira, a seleção brasileira se prepara em Teresópolis e a gente faz a cobertura completa para vocês. Por isso é tão importante você ser inscrito no canal e também acionar o sino das notificações. Quanto à programação do Flamengo, o que a gente tem de informação, apesar do Flamengo não ter divulgado ainda oficialmente, o que eu tenho de informação é que o time tem folga hoje, segunda-feira, terça, quarta e quinta, e só se reapresenta no Ninho do Urubu a partir de sexta-feira para seguir a preparação focada no restante dos objetivos, enfim, o próximo jogo do Brasileiro, os próximos compromissos após a data FIFA. É um planejamento da comissão técnica, entendendo que esses 4 dias de folga são fundamentais para que o elenco consiga estar bem fisicamente, se recuperar fisicamente. Daqui para frente, depois da data FIFA, serão muitos jogos em sequência. Então, a princípio, ainda não saiu a programação oficial do Flamengo, mas a informação que a gente tem que serão esses 4 dias de folga e a partir de sexta-feira o time volta a treinar no Ninho do Urubu. O Flamengo que tem, além do Samuel Lino com a seleção brasileira, tem Carrascal e Gonzalo Plata também convocados pelas suas respectivas seleções. Tem os uruguaios, que ainda não confirmado, mas certamente a Arrascaeta, Varela e Matias Vinha estarão com a seleção, com a sua seleção. E também tem o caso do João Vitor, o zagueiro da base do Mengão, que já está completamente integrado também ao elenco profissional e foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O restante do elenco vai seguir se preparando aqui no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. E claro que esses jogadores que estão com as seleções acabam comprometendo nesse objetivo que é conseguir dar esse refrigério para os jogadores que vêm numa sequência muito grande, esse planejamento de conseguir fazer um controle de carga e um controle físico nos jogadores, acaba não conseguindo com os que estão com as suas seleções, mas o Filipe Luís vai fazer o trabalho com aqueles que estão no Ninho do Urubu. Falando sobre o elenco do Flamengo, Filipe Luís foi questionado ao final da partida a respeito do Michael e do Everton Cebolinha, que foram relacionados, mas não foram utilizados, e o Juninho, que sequer foi relacionado para a partida. Ele foi questionado sobre a possibilidade de saída de um desses 3 jogadores. Filipe Luís preferiu não entrar muito nesse mérito, falou que por uma opção ali da partida não colocou o Michael nem o Cebolinha no jogo e que o Juninho sequer foi relacionado, então não fazia sentido falar sobre ele na partida contra o Grêmio, após a partida contra o Grêmio. Como eu tenho falado para vocês já há algum tempo, há a possibilidade
de um desses 3 jogadores ainda ser negociado nesta janela de transferências. O Filipe Luís que falou sobre a janela e ele fez questão de dizer que a decisão não é dele, é da diretoria, ele está satisfeito com o elenco que tem e aquilo que a diretoria fizer, ele estará satisfeito. Então a decisão se vai chegar ou se vai sair jogadores está toda nas mãos da diretoria. Ele fez questão de dizer o seguinte: eu até participo com a minha opinião, mas são eles quem decidem quem chega e quem sai. A janela de transferência que está perto do fim, e falando sobre isso, uma negociação que pode melar aí até uma situação inesperada, que é a situação do Matheus Gonçalves. A informação é que a negociação pelo meia pode andar para trás devido à forma de pagamento do Al-Ahly ser igual à de um clube da Europa que fez a proposta pelo jogador. Matheus já está na Arábia Saudita, mas um clube europeu igualou a proposta feita pelo clube árabe, até que é de 8 milhões de euros por 3 anos. Por esse motivo, ele ainda não foi anunciado, então pode melar de forma inesperada essa negociação e o Matheus Gonçalves acabar tendo um outro destino. Esta informação de momento. Caso isso realmente se concretize e essa negociação não vá adiante, mude o destino do Matheus Gonçalves, eu, claro, vou atualizar aqui para vocês. Mas até agora ainda não foi anunciado pela equipe saudita e pode ser que ele não fique por lá e viaje para acertar com uma outra equipe da Europa. E atualizando a respeito do Marcos Leonardo, jogador que foi liberado para ser negociado, está muito perto de acertar com o São Paulo. Saiu informações de que o Flamengo estaria interessado nessa contratação, estaria se movimentando para esta contratação, mas o São Paulo intensificou nos últimos dias a conversa para contratar o atacante do Al Hilal e por um empréstimo, e o jogador está otimista em voltar para o cenário do futebol brasileiro, apesar de não ter sido essa primeira decisão dele. Ele queria ficar na Europa, mas entende que voltar para o futebol brasileiro pode ser importante, até pensando em seleção brasileira, enfim. E aí ficou mais perto de acertar com o São Paulo. Então, apesar da especulação e do provável interesse do Flamengo, o Marcos Leonardo está perto de ser emprestado para o São Paulo, e aí o Flamengo sairia desta negociação. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. É isso aí, Nação Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que há de melhor e deixando vocês sempre bem informados. Infelizmente ontem empatamos, né? Mas aí, isso aí vai ser revisto aí, tá? Galera, olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Vamos bater essa metazinha aí, tá bom, galera? Então, um abraço aí, fica com Deus e até a próxima.